Fala Supernautas, aqui é o Super Malva, bem-vindos ao canal Superceiros. Antes de mais nada, vai lá, quem não está inscrito, se inscreve no canal que não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e ficar fortão com cara de super-herói. Então se inscreve no canal, dá aquele joinha positivo e vem com Super Malva. E a nossa videoaula de hoje é muito importante, pessoal, tem cobrado aí, temos concursos abertos aí aqui na Prefeitura de Guarulhos para professores em geral, professor de educação básica, artes, história, inglês, não sei bem ao certo, porém, pessoal, deu uma cobrada. Então, assim, fui lá no conteúdo programático e vou trabalhar um pouquinho do que está sendo pedido nesse concurso aqui de 2023 na Prefeitura de Guarulhos. Porém, se você está cursando a sua faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, qualquer outro tipo de curso na área da educação, ou até mesmo prestando concurso em outras épocas, em outras cidades, em outros estados, se a aula puder ajudar, fico feliz aqui em poder colaborar com um pouquinho que sei também, tá bom, galerinha? Então é muito importante dar aquela curtidinha, se inscrever e passar para os colegas aí, porque assim, o pagamento que nós temos aqui no canal realmente é saber que estamos ajudando o próximo também, né? E podendo aí agregar também um pouco mais de conhecimento. Então, bora para nossa aula. E a nossa aula de hoje é essa daqui, ó. Deixa eu achar aqui para colocar pra gente, ó. Ordenar para o topo. Olha aqui, ó. Tornar a educação inclusiva, galera. Tornar a educação inclusiva, essa tonelada de autor aqui. Vou pedir para vocês, na página aí, vocês estão no notebook ou até mesmo num PC, dá um cliquezinho, coloca a janela inteira para vocês poderem acompanhar os textos, tá bom? Se tiver a janelinha pequenininha do YouTube aí, vocês não vão conseguir acompanhar o texto, a leitura ali. Vou fazer uma breve leitura e vou fazendo uma explicação aí, né, para poder auxiliar vocês, porque às vezes a leitura é um pouco técnica, a pessoa acaba meio que se perdendo. Vou contar aí também com um pouquinho da minha experiência, né? Tenho aí já 2 décadas aí, pouco de professor, sempre com educação infantil, um pouquinho com ensino fundamental 1, aqui na prefeitura da minha cidade. E olha só, gente, 2019 teve um concurso aqui na prefeitura de Guarulhos, foi adiado por causa da pandemia, estudei bastante, gravei muitas videoaulas e passei no concurso, fui chamado aí, já estou 1 ano já no segundo cargo, então aí tô 2 carguinhos públicos aí na prefeitura de Guarulhos, os 2 concursados aí com muito esforço, muitos estudos. Então vou aproveitar para fazer uso aí do pouquinho de experiência que eu tenho, mesmo até porque eu trabalhando aí tem crescido bastante os casos de inclusão nas escolas, principalmente na rede pública, e tenho bastante casos. Esse ano, por exemplo, eu tenho 2 turmas e na turma da manhã eu tenho um caso de inclusão, pelo menos um assim aparente, e só um, né, aparente, e no período da tarde tinha 3 casos de inclusão, um saiu, foi transferido de escola, né, os pais se mudaram, e aí eu estou com 2 casos também. Então a gente tem bastante assim casos, cada um é de um tipo, você não consegue trabalhar, a gente vai ver isso durante a aula, a gente não consegue trabalhar igual com todas as inclusões, é um caso bem delicado, você tem que trabalhar com a particularidade de cada aluno, e até mesmo o aluno que não é inclusão, a gente tem que tem um que vai um pouco mais rápido, tem um que demora um pouco mais para entender, e nós temos que procurar trabalhar com a individualidade de cada um também, dentro da medida do possível, uma vez aí que nós trabalhamos com mais de 30 alunos na sala de aula, tá? Então vou passar para vocês aí um pouquinho até mesmo da minha experiência como professor nessas 2 décadas aí de educação, 2 cargos, né, trabalhando bastante, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Já falei para vocês, né, abre a telinha aí para poder acompanhar as leituras. Vou colocar aqui o texto para mim. Tornar a educação inclusiva, tá aqui todos esses autores aqui, Osmar Fávero, não sei como que fala esse nome, Winds Ferreira, Timothy Ireland e Débora Barreiros, que fizeram aí uma compilação de vários textos aí para, né, trabalhando na educação inclusiva. Porém, no concurso só está pedindo um trechinho, que é da página 11 à página 23, e é isso aí que a gente vai estar trabalhando nessa aula, tá bom? Deixa eu colocar aqui para mim, já vou digitar aqui, galera, para a gente não perder tempo. Isso, se aparecer, né, a gente digita. Ótimo, que legal, não apareceu. Tá aqui, ó, página 11, vamos lá. E vou colocar aqui como modo leitura, ó, ficou melhor. E vamos aumentar isso aqui, né, para poder ajudar o povo aí, ó. Vamos deixar o maior possível. Deixa eu ver se consigo aqui. Olha lá, vamos ver. É isso aí, ó. Maior que eu consigo aí, galera, para ajudar todo mundo. Beleza? Aqui no nosso quadro. Assim, se vocês ouvirem um chiadinho meio de fundo, é o nosso ar-condicionado aqui, ó, que está bem pertinho de mim. Então fica assim, ó. Mas eu tô aqui dentro do estúdio, eu
depois da pandemia, que eu assumi esse segundo cargo, era um projeto que eu queria muito fazer. Eu gostei muito de gravar videoaula, de poder compartilhar com as pessoas. Se vocês virem minhas aulas de 2020, é gravada na sala, tinha a videoaula gravada de madrugada na minha cozinha, e eu cheguei a gravar videoaula até dentro do carro, num dia de chuva. Aí era um domingo, Dia das Mães de 2020, muitos familiares em casa, eu queria passar no concurso, cheguei a gravar até 2 videoaulas dentro do carro. Então eu falei que eu queria muito um estúdio. Tinha um pequeno espaço aqui na minha casa, consegui montar um estúdio bacana aí, com estúdio praticamente profissional. Não vou nem falar semi-profissional, porque eu usei muita coisa de primeira aqui, coisas profissionais mesmo. Porém, o ar-condicionado fica bem pertinho, porque o estúdio é pequeno. Então aí vocês vão escutar um pouquinho de chiado, mas tá aí, eu até coloquei aqui uma animação para simbolizar, né, que o ar-condicionado tá bem em cima aqui da gente. Então dá um pouquinho de chiado aqui, né, no microfone. Mas vamos lá, pessoal. Perdoados, né? Então vamos lá. Pessoal, o que está pedindo nesse concurso aqui é esse tema aqui que vai da página 11 à página 23. Eu às vezes não estou olhando para a câmera porque eu estou olhando para o texto, tá bom? Vamos lá. E tornar a educação inclusiva como tarefa, como essa tarefa deve ser conceituada. Como que a gente tem que fazer para tornar a educação inclusiva? Porque falar assim, olha, eu acho que a escola hoje tem que ser inclusiva, ela tem que cuidar das crianças com deficiência, tem que incluir, tem que... Tá, mas como? Como dizer assim, olha, a gente tem que ir no shopping, tá? Mas como? A gente vai de carro, vai de ônibus, a gente vai por dentro, a gente vai pela avenida, a gente vai pela rodovia. Então, assim, não é só falar, tem que incluir. Como que a gente vai fazer isso? Quais metodologias, quais conceitos, quais leis precisam ser mudadas, transformadas, banidas, outras criadas, para que a gente realmente consiga realizar essa inclusão. É o que a gente vai ver aqui, uma escola inclusiva, né? Uma educação inclusiva. E esse texto aqui é de uma pessoa, não sei se é homem ou mulher, chamada Mel Einskov. Skov. Vamos lá. Isso não vai cair, o nome não vai cair no concurso, então não tem problema se errar. Eu vou fazer uma breve leitura, pessoal, e vou explicando aí, tá, de acordo com o meu entendimento aí, de acordo com a minha experiência. O maior desafio do sistema escolar em todo o mundo é o da inclusão educacional. Em países economicamente mais pobres, trata-se principalmente de milhões de crianças que nunca viram o interior de uma escola. Ou seja, pessoal, se a gente buscar, por exemplo, a educação brasileira, lá quando ela começou, que foi trazida pelos jesuítas, era uma escola só para brancos ricos, filhos de brancos e ricos. Nem o filho de branco pobre podia. E aí depois inserir os filhos dos pobres e os filhos dos negros também, porém a educação ainda era segregada. Eram os filhos dos brancos ricos, eles aprendiam ali para ser administradores, advogados, médicos, e os filhos dos brancos pobres e também os filhos dos negros aprendiam para trabalhar, frequentavam a escola para aprender tarefas de trabalhar na lavoura ali, para continuar trabalhando para os ricos, né? Então isso também acontece na questão da inclusão social com as crianças com deficiência, os jovens com deficiência. Então, aqui está falando aqui de países mais pobres, onde eles nem ao menos conseguem ter acesso à escola. Olha só, parece uma coisa horrível, né? Nossa, aqui no Brasil, 500 anos atrás era horrível. Gente, até poucos anos atrás no Brasil, até cerca de 70, 80 anos atrás no Brasil, era difícil ainda frequentar a escola era objeto aí de interesse de grupos políticos, de empresários, de industriais. A escola ela sempre esteve ali para atender interesse de pessoas grandes, nunca esteve ali pela própria educação, pela própria formação do cidadão. E aqui está falando que realmente aí, ó, países mais pobres têm crianças que nem têm o acesso à escola. Por quê? Ele não pode vir para a escola porque ele, olha, gente, vou usar um termo aqui que é usado mesmo. Não pode vir para a escola porque ele é retardado, ele não sabe, ele não vai aprender. Olha, essa criança, ele é um inválido, a gente vai chegar nisso. Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês das nomenclaturas que já existiu acerca das crianças, dos jovens de inclusão. Mas a princípio aqui para a gente trabalhar. Então, tem países aí que a gente não tem um programa de inclusão, a gente não tem professor especializado para trabalhar com essa criança, com esse jovem, e não dá o acesso, tá? Então é o que fala o nosso primeiro, a primeira parte, na verdade, do nosso primeiro parágrafo aqui. Continuando, né, já em países mais ricos, muitos jovens, deixa eu colocar aqui só para vocês se guiarem, ó, tá vendo? Já em países mais ricos, muitos jovens deixam a escola sem qualificações úteis, enquanto outros são colocados em várias formas de condições especiais, longe das experiências educacionais comuns, e alguns simplesmente desistem, pois as aulas lhes parecem irrelevantes para suas vidas. Então, essa segunda parte aqui do nosso primeiro parágrafo, ele fala outra coisa muito legal, porque fala, ó, tá vendo, a questão dos países mais ricos, muitos jovens, eles deixam as escolas sem qualificações úteis. Ou seja, o jovem, no caso de inclusão ali, no caso realmente de criança com deficiência, o jovem com deficiência,
O que acontece? Ele, às vezes, ele recebe um estudo diferenciado, ele não recebe o mesmo currículo pedagógico que os alunos regulares. E aí o que acontece? Ele não vai, por exemplo, não vai conseguir competir no mercado de trabalho. Porque às vezes a gente fala assim, todo mundo tem aquela coisa assim que é um problema mental. Não, às vezes é uma deficiência intelectual. É uma pessoa, por exemplo, que ele tem problema de socialização, mas é uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que é capaz de descobrir ali um carro que voa. É criar o carro que voa. Lá no futuro ele vai virar um cientista e criar um carro que voa. E não estou falando do Dr. Emmett Brown do De Volta para o Futuro, não. Estou falando sério, pessoal. Uma pessoa que pode desenvolver curas de doenças. Mas ele só tem um problema que ele não gosta de trabalhar. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar individual. Eu não gosto de trabalhar em grupo. Tenho muito problema. Eu sou bastante sociável assim, com as pessoas, mas não gosto de trabalhar em grupo, não gosto de trabalhar com barulho. Isso aí, se você começar a pegar vários pontos, você vai falar assim, meu, Super Malva também é um caso de inclusão. Por quê, gente? Cada um tem uma particularidade. Então, se você pega, por exemplo, o jovem e trabalha um currículo diferenciado dele, com ele, do que os demais alunos da sala, os demais alunos da sala vão aprender coisas que vai prepará-los para a vida, vai prepará-los para o mercado de trabalho e também para o mundo do trabalho, né? Que são coisas diferentes aí. Tem uma videoaula que eu falo sobre o mundo do trabalho e mercado de trabalho, são coisas diferentes, tá? E aquele jovem da inclusão que ficou aprendendo atividades diferenciadas, será que as atividades que ele aprendeu vai permitir que ele compeça no mundo de trabalho aí lá na frente? Vai permitir que ele consiga uma vaga de emprego? Então acontece que a pessoa sai sem qualificações úteis. A pessoa vai ensinar o cara lá a pintar e fazer umas coisinhas, mas o que ele realmente precisa não foi passado para ele. Outro caso aqui são colocados de várias formas em condições especiais, ou seja, olha, dá um cantinho para ele, deixa ele ali com os bloquinhos, né, no caso de uma criança, deixa ali com os bloquinhos brincando, enquanto o pessoal está fazendo atividade. Tá, então isso também acontece. Outra coisa que a gente vai ver aqui no texto é sobre questão também de professores tirar, né, os educadores tirar o aluno da sala. Tem a moça para me ajudar, a auxiliar, tem a estagiária, ela vai me auxiliar. Só que a criança, às vezes, ela tá nervosa, ela tá brigando, ela tá gritando um pouco, tira ela da sala para que o professor dê a aula dele. Cara, você matou a inclusão ali. Inclusão não se sai da sala. Por nada. Só por caso de uma troca, ou casos esporádicos aí, se machucou, alguma coisa assim. Mas você não tira uma inclusão de uma sala por nada, gente. Não existe isso. Mas ele dá muito trabalho, ele bate nas crianças. Olha, gente, se você tirou ele da sala, você tirou a oportunidade dele. Joia? Então não existe isso. E aqui, no caso, essas questões de condições especiais também se enquadram nisso. Longe das experiências educacionais comuns, e alguns simplesmente desistem, né? Pois as aulas lhe parecem relevantes para as suas vidas. Então, assim, a pessoa que vai para a escola, ele não entende nada do que está sendo proposto ali. Tá bom, vou trabalhar o mesmo currículo com ele. Olha, x ao quadrado vezes y vezes... A pessoa tem uma deficiência intelectual. Às vezes ele tem um problema ali, que o raciocínio dele é um pouco mais lento. E o professor não quer nem saber. Senta a madeira ali, a sala vai e ele que acompanhe. Ele vai lá abandonar, porque ele vai dizer assim, não estou entendendo nada. E logo ele não vai ver interesse, não vai ver importância daquilo para ele na vida dele, tá bom? Então, são casos aqui que acontecem aí, só para vocês entenderem um pouco de por que é tão complicado trabalhar com esse mundo, essa questão da inclusão, tá? Diante desses desafios, há evidências de crescente interesse na ideia da inclusão educacional. Cara, vocês vão gostar muito, prestem bastante atenção, vocês vão gostar muito do que eu vou ler aqui, ou ficar muito bravo. No entanto, esta área permanece confusa quanto às ações que precisam ser realizadas para que a política e a prática avancem. Em alguns países, a educação inclusiva é vista como uma forma de servir crianças com deficiência no ambiente da educação em geral. Internacionalmente, contudo, é vista como forma cada vez mais ampla, como uma reforma que apoia e acolhe a diversidade entre todos os estudantes. A educação inclusiva, ela supõe que o objetivo da inclusão educacional seja eliminar a exclusão social, que é consequência de atitudes e respostas à diversidade de raça, classe social, etnia, religião, gênero e habilidade. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos terminar. Dessa forma, a inclusão começa a partir da crença de que a educação é um direito humano básico e o fundamento para uma sociedade mais justa. Então, olha só. O que acontece? Por que eu falei que vocês iam ficar um pouco bravos? A gente ainda não chegou no ponto que eu quero. Então, quando eu falo assim, há um crescente interesse na ideia da inclusão educacional. Pessoal, qual que é o interesse? Muitas vezes tem programas aí educacionais voltados para essa área da inclusão que envolvem uma verba
maior de uma verba maior voltada. Uma escola, por exemplo, que tem um projeto de inclusão, que tem uma coisa assim, ele vai receber uma verba federal, uma verba estadual maior que uma escola que não possui o mesmo projeto ou que... Tomar uma aguinha, né? Porque senão a garganta não aguenta. Ou que uma escola, por exemplo, que não tem esse projeto. E aí o que acontece? Começa-se a corrida do ouro. Então todo mundo começa ali. Tem escolas que vão começar a catar, quer inclusão. Começa a puxar um monte de inclusão para receber essa verba. Só que muitas vezes a verba, ela vai sendo maquiada, jogada aqui, olha, vamos colocar um brinquedo no parque e tal, não sei o que, daqui a pouco desanda e acontece que não é trabalhado da forma como poderia. E olha só, verba para inclusão não é só comprar materiais para ser usado com as crianças de inclusão. É uma verba, também pode ser utilizada, gente, para você adequar a escola. Rampas, e não adianta fazer uma rampa, você tem uma escada de mais ou menos 2,5 metros, aí você vai botar ali 4, 5 degraus, que é o 7 degraus ali, que dá o espaço de 2,5 metros, né? Você colocou uma escada. Só que se você tentar fazer uma rampa na mesma distância, gente, a rampa vai ficar assim, ó. E isso é uma escola que eu estudava aqui, que eu estudei a vida inteira, que agora é diretoria de ensino aqui em Guarulhos, que é a Escola Estadual Anita Saraceni. Eu nunca vou esquecer. Ela tinha 2 lances de escada, depois não sei se foi feito outro, mas ela tinha 2 lances de escada. O primeiro lance de escada, pessoal, o segundo, na verdade, ele tinha uma rampa um pouquinho mais leve. O primeiro lance de escada era uma rampa assim, ó, era quase de pé aquilo ali, a gente brincava ali de tentar escalar. E nós tínhamos, inclusive, um colega cadeirante, não vou mencionar o nome dele, lembro até hoje ali. E ele era, acho que o único cadeirante que tinha da escola ali, em todo o período que eu estudei. Cara, ele não conseguia subir a rampa. Imagina, era um garoto. Aí precisava de 2 garotos empurrando a cadeira de roda para poder subi-lo na rampa. Então era uma coisa absurda, porque tinha rampa ali. Mas era uma rampa, pessoal. O que tinha que ter sido feito ali? Aonde acaba a escada, tinha que ter sido feito um corte para que a rampa passasse a escada e fosse uma rampa mais deitada, né? Então ela ia ser maior ali que a escada, né? Ela ia pegar uma parte do piso do pátio, mas você ia fazer uma rampa que possibilitasse ele subir até mesmo sozinho. Os caras fizeram uma rampa assim, ó, do tamanho da escada. Então uma escada de 2,5 metros, ela tem os degraus suficiente para você subir aquela altura necessária. Uma rampa com o mesmo espaço, ela fica isso aqui, ó. Se você cortar um pedacinho ali do piso do pátio, você deixa a rampa menos íngreme e aí permite que o cadeirante possa se locomover. Então, são adaptações como essas. Olha, não tem nenhum banheiro que passa uma cadeira de roda. Você tem que abrir a porta, mandar o marceneiro fazer uma porta mais larga para ter. Hoje é obrigatório, né, por lei. Você pode ver até que quando tem o banheiro do cadeirante ali, o banheiro do cadeirante, ele é mais largo, né? Então, poder passar a cadeira de roda, ele tem adaptações de apoios, tudo. Então tudo isso aí é utilizado com verba e muitas vezes aí não acontece. Então as políticas sociais, elas têm essa pegada, né, de ficar adaptando, falando, olha, eu tenho aqui, né, trocentos alunos de inclusão para poder receber uma verba a mais, que muitas vezes não é destinada ao público que deveria. Como eu disse, não somente ferramentas ali, né? Vamos pegar um giz, tem os giz, né, que é grossão, assim, um giz de cera, mais grosso, tem criança que tem dificuldade, não necessariamente só para comprar esse tipo de material, mas para qualquer tipo de adequação. Até mesmo, vou dar um exemplo, mas se você tiver uma criança ali que tem, eu não sei o nome daquela doença que treme, mal de Parkinson, isso mesmo. Uma criança que tem mal de Parkinson, que ela treme, tem aquela colher especial, que é uma colher que vibra, né? Vocês devem ter visto em algum lugar, já em algum vídeo, é uma colher que vibra. Então, a parte da colher onde está o alimento, ela fica fixa, porque o cabo vibra. Então, junta ali a vibração do corpo da criança com a coisa, a criança consegue comer. E imaginem que deve ser um utensílio extremamente caro. Aí se você tiver 2, 3 alunos ali, então você tem que destinar essa verba. Então isso virou meio que uma corrida do ouro. E uma das coisas é essa, a questão da verba. Outra coisa é poder o politicamente correto. A escola entrar, por exemplo, num hall especial ali. Por quê? Porque ela tem um caso de inclusão. Vai ser a escola, tudo ela vai ter a preferência. Olha, nós vamos contemplar 10 escolas. Tem 3 escolas que trabalham a inclusão lá no Pico. Essas 3 escolas já estão garantidas. Então, assim, meio que virou um interesse próprio, interesse político, interesse de empresários. Eu vou ajudar a escola que tem inclusão. Vou bater no imposto. Então, começou assim, por isso que eu falei que vocês iam ficar meio bravos. A gente ainda não chegou nessa parte. Tem alguma parte nesse texto aqui que fala algo parecido com isso, tá?
Então aqui está falando assim sobre em alguns países a educação inclusiva é vista como uma forma de servir crianças com deficiência no ambiente da educação geral, ou seja, joga as crianças com deficiência lá na escola geral, justamente para poder tirar proveito disso de outras formas. Internacionalmente é vista como uma forma cada vez mais ampla, uma reforma que apoia e acolhe a diversidade de tudo isso. Então, a Unesco ela trabalha muito essa questão aqui em cima da inclusão educacional, né? Em cima dessa educação inclusiva. Porém, pessoal, quando sai lá do pátio, sabe, quando sai da reunião da Unesco, cada um corre atrás do seu próprio interesse. Então é onde a coisa se vê se falando tanto e pouco se fazendo. Por quê? Porque quando sai da sala, é mais ou menos quando um grupo de ricaços vai lá e faz um jantar beneficente para recolher dinheiro para auxiliar os mais carentes. Meu, aí você vai lá e faz um jantar lá, o prato 250 mil, um prato de comida, né? Pô, se não pega cada um daqueles ricaços, pega 250 mil, coloca numa conta, cara, e destina pro pobre. Por que ele tem que fazer um jantar? Porque você vai fazer um jantar para um rico de 250 mil, você pode ter certeza que vai ser gasto muito dinheiro nesse jantar. Bebidas caras, comidas caras, um luxo, bandas, orquestras, um monte de coisa para poder. Então, assim, quando você pega 250 mil por pessoa, pode ter certeza. Já diminuiu aí 100 mil, só com os luxos do jantar. Então pega logo o dinheiro e dá. Né? Não precisa fazer um jantar beneficente. Você vai lá, cada um assina um cheque e entrega. Quem quer? Isso mesmo, ninguém. Por isso que se fala tanto e se faz tão pouco, tá? Porque cada um corre atrás dos seus próprios interesses. A educação inclusiva supõe que o objetivo da educação seja eliminar a exclusão social, que é consequência de atitudes. Eu tenho um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês a diferença de exclusão, segregação, inclusão e integração, tá? Vamos aqui dar uma sequência. Puxa vida, tinha mais um trechinho que eu podia ter lido. No presente ensaio, faço uma revisão do pensamento nesse campo, no caso, o Mel lá, né, tá, fez o texto. Faço uma revisão do pensamento nesse campo de conhecimento para determinar uma direção apropriada a ser adotada. Apresento, então, uma revisão sucinta de diferentes perspectivas sobre educação inclusiva e proponho um avanço com base na ideia de que inclusão é um conjunto de princípios, ou seja, a inclusão, pessoal, ela existe por ela própria e ela tem o valor dela própria. Ela não tem que correr o interesse de atrás de ninguém, assim, nenhum grupo. Ela tem que atender os seus interesses próprios. A educação inclusiva ela tem as suas próprias necessidades. Então, ela tem que atender as suas próprias necessidades, não o interesse de ninguém. Vamos aqui para o subtítulo, o desenvolvimento da educação especial. Essa aula aqui, pessoal, vai dar uns 3 vídeos, viu? Porque ela é bem longa aí. Há 15 anos, a Conferência Mundial de Salamanca sobre Educação para Necessidades Especiais endossou a ideia de educação inclusiva, né, lá em 1994. Sem dúvida, o documento internacional mais significativo que já apareceu na área da educação especial. A Declaração de Salamanca defende que escolas regulares com orientação inclusiva constituem o meio mais eficaz de combater atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos. Além disso, sugere que tais escolas podem proporcionar educação eficaz para a maioria das crianças, melhorar a eficiência e, consequentemente, custo-benefício de todo o sistema educacional. Cara, isso aqui, ó, eu vou falar um negócio para vocês, isso aqui é meio que uma pilantragem, porque assim, tinha salas especiais que, mas aí super mal, vai ser segregação, só que tinha salas especiais que trabalhavam exatamente a necessidade dos educandos que ali estavam, e não eram 30 educandos, era uma média ali de 12 educandos por sala, né, no caso da sala especial, e a sala especial ajudava sim. O problema era, tem deficiência? Vai para a sala especial. Então isso aí não podia existir. Tinha que ter o caso da inclusão. E aí foi tirado a sala inclusiva porque fala essa questão de custo-benefício, pessoal. Sabe? Sai mais barato. Por quê? A sala a sala especial, antiga sala especial, ela só podia atender 12 alunos. A professora, ela tinha uma especialização, então ela ganhava mais que o professor comum. E também ela tinha que ter um auxiliar com ela. Então, olha o nível de gasto, né? Porque 12 crianças, puta merda, dá para você colocar, no caso hoje, nós temos uma média de 35 crianças na sala de aula. Então, dava para mais ou menos 3 professoras, né? Era necessário 3 professoras, porque seria uma professora só no ensino regular. Então, eram 3 professoras que ganhavam mais do que a regular, com 3 auxiliares. E 3 salas de aula destinadas
aquilo ali. Então você imagina, era um custo muito alto. Então essa questão aqui, uma melhor custo-benefício, isso é um negócio que, pra gente que é um pouco macaco velho na educação, é um pouco difícil de digerir. Porque assim, você não tem que pensar em custo-benefício. Olha, que custe milhões. Resolve o problema? É funcional? Ah, então tá. Então essa questão custo-benefício não foi um dos melhores argumentos, não. Tá? Durante os anos subsequentes à sua publicação, tem havido esforços consideráveis em muitos países para mudar a política e a prática educacional em direção à inclusão. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, né? O problema da sala especial era: tem deficiência? Sala especial, não existia inclusão. Ninguém queria colocar inclusão na sala. Todo mundo falava assim: eu não sou formado para isso, eu não tenho uma especialização. Não tenho uma especialização para isso, não vou dar aula e jogava na sala especial. Então havia uma segregação muito grande. Mas a sala especial ela tinha, sim. Tanto que hoje existe o AEE, também já tenho aula aí, vocês colocam lá atendimento educacional especializado, tem vídeo aula do Supermalva lá. O AEE, ele é mais ou menos uma sala especial, só que o problema é, o AEE, a criança tem que estar matriculada em uma sala regular, e o AE ele é realizado fora do horário, né, no contraturno ali da aula da criança. Então é fora do horário da aula e também não atende somente crianças de inclusão, casos de inclusão, mas também crianças que estão com dificuldades aí na aprendizagem. Mas o AE é meio que uma sala especial renovada, mas eles perceberam que tinha essa necessidade de um atendimento especializado, beleza? Por isso que eu sempre falo, o pessoal quer ser muito rígido, quer ser muito radical em tudo e acaba vendo que faz um pouco de besteira e depois volta atrás e muda nome para dizer assim, aquele lá não prestava, esse aqui é melhor. Então assim, a sala especial ela tinha sim o seu valor, porém era tudo jogado para a sala especial, que não podia acontecer, tá? Mas aí também você pega agora a questão de custo-benefício e joga todo mundo lá, porque tem crianças realmente, pessoal, que não tem condições ali de estar numa sala regular. Crianças que não têm contato social nenhum, criança que praticamente nem sabe que está vivo, né? Crianças ali que realmente quase vegetam ali e são colocadas na sala de aula e que realmente ela teria um atendimento muito melhor se fosse numa sala especial. Mas isso aqui não vai cair no concurso, então é só um parênteses que eu coloquei aí da prática, tá? Pelo amor de Deus, não considerem isso numa redação de concurso, tá? Sala especial não existe mais, por essa questão de custo-benefício e também porque a inclusão ela vai colaborar mais com as crianças. Isso é que vocês têm que colocar aí, se cair no concurso, considerar esse tipo de afirmação, tá? O narizinho já começou a fungar por causa do ar-condicionado, mas o estúdio é super quente, pessoal, então. O desenvolvimento da educação especial envolveu uma série de estágios durante os quais os sistemas de educação exploraram diferentes formas de responder a crianças com deficiência e a outras que têm dificuldades de aprendizagem. A educação especial foi oferecida por vezes como complemento à educação geral, em outros casos foi totalmente segregada. Pessoal, eu vou colocar aqui, eu vou dar uma pausa no texto e eu vou colocar aqui um gráfico para vocês, só para vocês terem noção. Não, não é o gráfico, não. Cadê aqui? A linha, que é uma linha do tempo. Só para vocês entenderem um pouquinho aqui. Vamos lá. Nessa linha do tempo aqui, desconsiderem os textos. O texto está embaixo aí. Tá? Essa linha do tempo, olha só que legal. Ela mostra... Isso, só eu não consigo ver. 1, 2, 3 e prontinho. Essa linha do tempo, pessoal, ela mostra as nomenclaturas que já foram utilizadas aí para os casos de necessidades com deficiência, né? Então, assim, vamos lá. 1934 era considerado inválido, aleijado, incapacitado, defeituoso ou desvalido. Eu tinha um tio que já faleceu, que era paralítico ali, né? Paraplégico desde que nasceu. E a minha avó falava assim, o fulano é inválido. Meu, era considerado tipo assim, a escória da sociedade, só porque o cara nasceu com um problema, um dos tios que eu mais amei na vida aí. E a minha avó mesmo, né, que era a mãe dele, falava assim, o fulano é inválido. Meu, que inválido, meu. Meu tio trabalhou registrado em várias empresas, meu tio se casou, meu tio tinha uma vida, cara. Aí minha avó, fulano é inválido, meu, sabe assim, aquela coisa. Então, foi uma nomenclatura que foi banida lá em 1937, né? E aí passa a ser substituído aí por excepcional. O que é excepcional? Não precisa explicar, né, pessoal? Uma pessoa completamente diferente, uma pessoa que não se enquadra. Isso perdurou aí, por 40, 50, 60, 70, por 41 anos, pessoal. Olha aqui, Em 1978 surge o termo deficiente
pela primeira vez. E ele é associado a pessoa, né, no caso aí com deficiência, então o termo deficiente. Então qualquer um aí que tinha problema mental, problema intelectual, que nem era conhecida essa palavra na época, problema intelectual, deficiência intelectual, deficiente físico, deficiente mental, deficiente intelectual, qualquer um aí era conhecido como deficiente. Deficiente. Então era um cara incapaz. Deficiente é um cara incapaz. Aí, 10 anos depois, em 1988 até 1993, surge o termo portador de deficiência. Então, assim, ele já era mais ou menos igual a gente. Não era igual, mas era mais ou menos igual, né? Era um portador de deficiência. Então, era um ser humano, porém, ele é portador de deficiência. Meu, isso aí já fazia com que todo mundo olhasse diferente ali para o jovem, para a criança, para o adulto. Já em 1994 surge o termo pessoas com necessidades especiais. Então é uma pessoa normal. Já não é mais um inválido, já não é mais um aleijado. Agora ele é uma pessoa normal, porém com necessidades especiais. Então ainda não é normal, né? Ainda não é normal. Ele ainda continua sendo um ser ali que não tem a mesma capacidade que a gente. Já em 2009, aí surge essa questão aí, né? Surge a atual nomenclatura, que é pessoa com deficiência. Então é uma pessoa normal, como todos nós, com deficiência. O que é deficiência? Uma necessidade de uma característica diferenciada, tá? Então, uma pessoa com deficiência. Não é uma pessoa deficiente, porque deficiente é uma pessoa incapaz. A pessoa com deficiência é uma pessoa normal, que ela é capaz de qualquer coisa, porém ela tem uma deficiência. Um dedo que você perde ali, você é um deficiente. Né? Se você não tem uma mão, você é uma pessoa... Perdão, falei besteira. Um dedo que você perde ali é uma deficiência. Você perde uma mão, é uma pessoa com deficiência, porém ela consegue escrever, ela consegue manusear coisas, consegue até dirigir. Né? Porque ela perdeu a mão, que ela é deficiente, incapaz. Não, ela é capaz sim. Ela só vai precisar de uma adaptação, e essa adaptação ela é necessária. Então tá aqui um pouquinho, pessoal, das nomenclaturas utilizadas aí na nossa linha do tempo, só para vocês captarem um pouquinho, tá? Vou remover aqui, ordenar para o fundo, isso aí. E aí a gente segue aqui com o nosso texto. A educação foi totalmente segregada. Cadê você? Ah, meu Deus, mexi demais aqui. Aí, prontinho. Uma análise da história da educação especial em muitos países sugere certos padrões. Né? No início, frequentemente assumia a forma de escolas especiais, separadas das estruturas regulares estabelecidas por organizações religiosas ou filantrópicas. Pessoal, essa primeira parte aqui, já vou explicar, já vou colocar aqui para vocês depois se guiarem quando a gente continuar a leitura. Então, aí, só para vocês se guiarem. Surge aí, lá nos anos vindouros, né, as escolas especiais, as salas especiais. A igreja falou que tem que colocar, porque ele também tem que aprender, ou associações filantrópicas, porque o filantropo ali, né, depois abate no imposto, né, dá um jeitinho ali, né, de acordo com as coisas que oferece. Então, surge aí a sala especial. Só que a sala especial era uma forma de segregar, de dizer assim, não, ele tem que ir para a escola, claro, vou eximir ele de estudar. Só que jogava numa sala especial, onde ele, ao menos, aprendia algo. Não aprendia nada, era só jogado ali, deixava ali, ficava vigiando ele para que os outros estudassem. Depois, posteriormente, foi inserindo atividades, mas sempre atividades diferenciadas dos demais, tá? Continuando aqui, esse tipo de serviço foi adotado e ampliado como parte das medidas educacionais nacionais, muitas vezes levando a um sistema escolar separado e paralelo para esses alunos, que eu acabei de falar, considerados aí como necessitados de atenção especial. Em anos recentes, no entanto, a conveniência de sistemas de educação separados foi questionada tanto do ponto de vista dos direitos humanos como da eficácia. Por quê? Como eu falei, ficava jogado lá, só brincando, só rasgando folha, fazendo um monte de porcaria, não aprendiam nada, depois posteriormente foi inserido ali algum conteúdo, porém eram conteúdos aleatórios que não preparavam eles para nada na vida. Tá? Então por isso que usa o termo aqui, eficácia também. Defende-se que perspectivas que supõem que a origem das dificuldades de aprendizagem está no aprendiz ignoram as influências do ambiente na aprendizagem. Então assim, ele sempre falava assim, porque o fulano não consegue porque ele tem deficiência, nem era essa palavra que era usada. Porém, assim, será que é o ambiente de aprendizagem que não está adaptado para ele? Será que é a metodologia de ensino que não está proporcionando a ele condições de poder avançar? Você vai realmente ficar jogando isso nas costas do educando? Tá bom?
No entanto, olha aqui, opa, aqui embaixo, ó. No entanto, há fortes indícios em pesquisa que sugerem que a influência do lar e da escola explica a qualidade da aprendizagem e que as dificuldades educacionais podem ter outras origens além das deficiências. Cara, isso aqui é maravilhoso, galera. Por quê? Gente, o ambiente dentro de casa, ele interfere muito, 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 muito no desenvolvimento da criança. Tem família que não sabe lidar, não tem paciência, só lamenta aquela criança que veio ao mundo e a criança sente. Pô, é óbvio que a criança sente, a criança sabe, né, que ela está sendo rejeitada ali de alguma forma. E aí o que a família faz? Joga na escola para ter 4, 5 horas de paz. Se consegue uma educação em período integral, passar aí 8 horas, meu, de sossego sem aquela criança em casa. A família não faz nada para que a criança progrida. Não ensina a criança a vestir uma blusinha, calçar um sapato, pentear o próprio cabelo, de acordo com as suas necessidades. Gente, ele vai pentear o cabelo errado, ele vai apanhar ali para aprender a mexer na blusa, não é apanhar dos pais, não. Apanhar assim, sozinho, né? Ele vai ter muita dificuldade, mas ele vai aprender a vestir uma blusa, ele vai aprender a calçar um sapato, a amarrar um sapato, a comer sozinho. E a família, ela acha não, que a criança está ali por 5, 6, 7 anos, tem que ficar dando comidinha na boca, por quê? Porque ele, como dizia minha afinada avó, né, que Deus o tenha, que Deus a tenha, ele é inválido. Então eu tenho que dar comida na boca dele pro resto da vida, eu tenho que calçar e vestir ele pro resto da vida, porque é inválido. É inválido, gente. Meu Deus. Então, muitas vezes, a influência desse lar, um lar, por exemplo, desestruturado, onde tem muitas brigas, onde tem a criança convive com alcoolismo, com gritaria, com... Então, assim, a criança também tem muita, muita, muita dificuldade. Tá? Ela não vai aprender ali dentro de um lar daquele, um lar que não tem harmonia, um lar onde ela não é incentivada, onde ela não é influenciada para progredir. E escola também, como eu falo para vocês. Vai lá, joga dentro da escola, a escola joga dentro de uma sala ou... coloca ela no ensino regular, mas a professora constantemente, o professor coloca o aluno para fora para que ele dê a aula dele. Ah, porque não, isso aí é difícil, esse aí não para, ele bate nos alunos, ele faz isso, ele faz aquilo. Nós temos que adaptar e ver o que dá para fazer para essa criança não agredir as outras, por conta de sua condição. Mas não colocar para fora. Se for para colocar para fora, leva ela para casa. Criança ir para a escola, para ficar andando pelos arredores da escola, enquanto os demais aprendem, então isso aí não é inclusão. Então, se for para tirar da sala de aula, então manda logo para casa e deixa a criança ali, né, dentro da casa dela no maior conforto, beleza? Então, claro que a gente não vai fazer esse tipo de coisa, mas é o que eu estou dizendo. Nós não podemos basear a educação em colocar a criança para fora para dar aula. Tá? Tem que arrumar formas de adaptar para que essa criança aprenda. Então, como fala aqui nesse trecho do texto, não é para você jogar tudo em cima da criança. Se a criança não aprende, será que realmente é por conta das condições dele ou é por conta das condições do ambiente? Beleza? Aqui na partezinha branca, cada vez mais há a defesa de que a reorganização das escolas comuns dentro da comunidade, através de melhorias na escola, é a forma mais eficaz de garantir que todas as crianças possam aprender efetivamente, mesmo as classificadas como aquelas que têm necessidades especiais. Olha só, eu, por exemplo, como eu falei para vocês, eu tenho bastante casos de inclusão no período da manhã e no período da tarde. No período da tarde tem um caso bem grave. A criança ainda não está laudada, ainda não saiu o laudo dele, porém, assim, aparenta aí, pela minha pouca experiência, ser um caso de autismo até com uma certa gravidade. Só que é uma criança que ele chega, às vezes essa criança, vou inventar um nome aqui, tá, pessoal, para não dar nome real aí, né, não expor nenhuma criança, vou inventar nome, vai um nome bem diferente, vai o Tobey Maguire, vai, Tobey Maguire é ator, vamos colocar Peter Parker, vai, Homem-Aranha. Então, pega lá, o Peter, por exemplo, ele chega e... O Peter, ele chega e tem dia que ele chega feliz. Aí ele vai, ai Deus. Aí é engraçado, porque ele é de transporte escolar e ele sempre fala, tchau perua. E a tia da perua fala, não é tchau perua não, é tchau tia do transporte. Aí ele, né, por causa da condição dele, ele tem pouca compreensão, então ele compreende que é a perua do transporte. Então ele vê a tia indo embora, tchau perua, e a tia fica brava porque ela fala que não é perua não, é a tia do transporte. E tem dias, pessoal, que ele chega... que o tio do transporte tem que trazer ele no colo, porque é uma criança de 4, acho que já completou 5 anos, né, um estágio 1. É um caso que tem dia que o tio tem que trazer, porque ele chega muito nervoso, gritando, chorando. O que eu faço? Eu tenho que deixar ele no chão. Às vezes eu coloco colchonete, às vezes ele deita no colchonete ali, fica
né, um pouquinho no colchonete, às vezes ele gosta mesmo de rolar no chão e bater no chão, bater com as mãos, bater com os pés. E eu comecei a observar aquilo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é observar. Você não é médico, você é um educador, você não é médico para diagnosticar. Então você vai observar ali alguns dias para ver o comportamento da criança. E eu percebi que ele, quando ele tem essas crises, ele fica de 15 a 20 minutos gritando e batendo. Daqui a pouco ele para. Ele se acalma. E aí o que acontece? Eu tenho o Peter até o final da aula. Ele brinca com as crianças, ele faz as coisas, quando ele vê eu dando atividade para as crianças, alguma atividade escrita ali que a gente dá, não é bem escrita, a gente dá ali a folha, conta uma história, faz uma roda de conversa, e às vezes a gente vai fazer uma ilustração, dá ali a folha para que a criança produza. Então ele senta correndo. Ele senta correndo porque ele vê que é hora da atividade, ele fica esperando eu dar a folha dele. Então eu tenho aquela criança muitas vezes até o final da aula, depois que ele passa por aqueles 15, 20 minutos de crise. Se eu pegar e falar assim, põe ele esses 15, 20 minutos do lado de fora, pra ele se acalmar, depois ele entra. Ele nunca mais vai querer entrar na sala de aula. Ele vai querer ficar lá fora, não quer ficar na sala de aula. Então ele acostumou, ele tá nervoso, mas ele se acalma e fala, pô, esse aqui é o meu ambiente. E ali ele me ajuda a buscar brinquedos, quando eu vou levar lá na brinquedoteca, pegar aquelas pecinhas, blocos de montar, ele que traz o balde, a caixa, né? Ele que leva empurrando para a sala, e depois quando as crianças recolhem, é ele quem leva de volta junto comigo, e ele gosta de me ajudar. Até livros, esses dias eu fui pegar livros na biblioteca para que as crianças lessem, e eu dei um pouquinho de livro para ele, e na volta, quando eu fui a juntar os livros para levar de volta para a biblioteca, ele já pegou o montinho que ele julgou que era o montinho dele, e me ajudou a levar. Então uma criança assim, que ele tem os avanços dele, eu estou anotando tudo, colocando tudo no relatório, os avanços dele. Só que os avanços dele é diferente do restante da turma, pelas condições dele. Só que eu trabalhar com ele, junto com a turma, com o mesmo currículo, dando a ele a mesma atenção, mostrando a ele que ele é parte daquele grupo, ele está avançando. Tá bom? Então, assim, a gente fazer adaptações não é só adaptação. Coloca uma rampa. Pinta a escola colorida, que eles gostam de colorido. Eles gostam de azul claro. Pinta de azul claro. Não é só esse tipo de coisa. Mudar a forma física, mas mudar todo o ambiente escolar, a metodologia de ensino. O professor está preparado. Vocês acham que não incomoda quando ele está gritando, incomoda, mas você dá uns minutinhos para ele, quando ele se acalma, eu tenho ele até o final da aula. O nome dele não é Peter, pessoal, mas como eu falei, dá um nome aqui fictício para não expor a criança, né? Então, para vocês verem. Então, tudo isso aqui, você mudar, reorganizar a escola, não somente de forma física, mas também de uma forma na metodologia de ensino, a forma do andamento escolar, do projeto político-pedagógico da escola, tá? Para você poder atender essas crianças também. Deixa eu ver quanto é que tá esse vídeo aqui, pessoal, porque se também a aula fica muito longa, isso, ótimo, tá com 40 minutinhos, dá para esticar um pouquinho mais. Então, a integração de crianças com deficiências nas escolas regulares, ela envolveu, em alguns casos, a transplantação de práticas especiais de educação para o ambiente escolar comum. Dessa maneira, programas integrados assumiram por vezes caráter de aulas especiais dentro das escolas regulares. Como resultado, tal tendência à inserção desses alunos em escolas regulares não foi acompanhada por mudanças na organização da escola regular. Em seu currículo, olha só o que eu acabei de falar, em seu currículo e suas estratégias de ensino-aprendizagem. A falta dessa mudança organizacional provou ser uma das maiores barreiras para a implementação das políticas de educação inclusiva. Então, acabei de falar isso aqui para vocês, né? Teve uma época lá, começaram a jogar alunos nas escolas regulares. Coloca lá, põe lá a inclusão, põe lá a inclusão. Não havia mudança na parte física e não havia mudança na organização da escola, tanto no currículo como nas estratégias de ensino-aprendizagem. Eu sei que ele gosta muito de atividades escritas, né? Que a gente fala escrito por assim dizer, é uma folha branca que eles vão produzir. Então, vez ou outra ali trabalhando com as crianças, eu falo, é hora da lição. Ele gosta dessa palavra, ele não gosta da palavra lição. Então ele senta, a lição, no caso do meu aluno. E ele fica esperando, eu dou o potinho de giz e ele fica procurando e fazendo suas garatujas e diz o que é, se é uma casa, se é a mamãe, se é o papai, e ele faz isso na produção dele. Então ele tem esse condicionamento, ele gosta disso, mas precisa ver. Eu não posso chegar e falar assim, caramba, mãe, hoje eu quero dar uma aula com tinta ao estilo cubismo, onde as crianças têm que pintar certinho e tal. Mas o Peter tá aqui na sala, não vai dar, porque ele vai borrar tudo, ele vai estragar tudo.
Ou você vai ensiná-lo e ele vai borrar mesmo, mas aquele borrão é a arte dele que ele reconhece. Ou se você quer um quadro bonitinho, então você espera ele faltar se você quer assim. Porque, olha, você não vai tirar ele da sala para poder fazer um quadro bonitinho com as crianças. Ele é parte daquela sala, ele é parte daquela turma e ele tem que participar daquela atividade. Se você acha que não dá, porque ele vai virar pote, porque é uma criança mais nervosa, vai virar o pote, vai derramar toda a tinta ali, então você tem que adaptar a sua aula. Faça com giz de cera, faça com carvão, faça com uma terra, sei lá, alguma coisa. Ah, mas então nunca vou poder dar tinta. Você pode ir trabalhando aos poucos, dá uma cor de tinta, coloca ali um papel maior, até mesmo no chão ali, para que a criança pinte. Ele vai fazer borrões, mas ele vai aprender a trabalhar com a tinta. Ah, mas dá muito trabalho, meu, que a gente mais escuta em escolas. Dá muito trabalho. Gente, a educação dá trabalho. Você não quer ter trabalho, meu Deus do céu. Tudo que você vai fazer, se você for fazer um algodão doce numa máquina, dá trabalho. Eu não consigo fazer um algodão doce. Né? Tem gente ali que consegue, por exemplo, pessoal, os auxiliares de limpeza da escola, é uma escola gigantesca, pessoal. Cada 5 minutos ali tem troca de horário de refeição, sai ali 5 turmas. Meu, as meninas têm que, limpar ali mesas para 100 crianças, 25, 30 mesas, em questão de 2 minutos, porque vai chegar nova turma. Eu acho que eu não daria conta de fazer aquilo. Elas dão. Então, assim, se você não. Toda profissão ela dá trabalho, e educação dá trabalho. Agora, você quer ser professor do quê? Você quer ser professor de anjinhos? Aí fica difícil, né? Educar é um desafio. Ou você tem um perfil ou você não tem. Ou você tem a boa vontade e disposição, ou então você tem que procurar alguma coisa aí que você goste mais. Tá? Então é muito trabalho desse tipo de coisa. Ah, dá trabalho, dá trabalho. Lógico que dá trabalho. E quando você tem uma inclusão, o trabalho quadriplica. Mas é aquela coisa. Nós temos que nos adaptar. Se você tiver um filho que for um caso de um filho com deficiência, você vai jogar ele no lixo? Não vai, né? Você vai cuidar daquela criança. Se você quer enviá-lo para uma instituição educacional, que cuide do seu filho, que prepare o seu filho, que cuide dele, trate ele como uma criança como qualquer outra. Se você pegar aquele filme Extraordinário, que foi baseado no livro, inclusive eu tenho os dois. Eu comprei o Blu-ray do filme e também tenho o livro. Aquela história, inclusive o filme é com a Julia Roberts, né? Só para vocês se antenarem aí. Não é O Extraordinário, é Extraordinário. E, meu, tem uma cena ali que os pais de um menino malvado ali que faz muita coisa, e quando o diretor chama os pais, ele vê que o menino é só uma cópia dos pais. E a mãe apagou a criança com deficiência da foto, digitalmente, e colocou no cartaz, no quadrinho na casa dela. Por quê? Ela falou assim que as pessoas iam na casa dela e ficavam perguntando sobre a criança com deficiência. E ela não queria que perguntassem sobre ele, queria que perguntassem sobre o filho dela. E aí o diretor falou assim, olha, o Og, no caso ali que era o garoto do filme, falou assim, o Og não pode mudar a aparência física dele. Mas nós podemos mudar a forma de vê-lo. Ao invés de você ver um garoto cheio de cicatriz, que tal você ver um garoto que procura ser amigo de todos, procura ajudar a todos, é um garoto gentil, é um garoto que estuda muito, é um garoto que faz pelas pessoas, é um garoto e começou a colocar as características daquela criança. Então, logo, as cicatrizes dele desaparecem. Mas os pais não gostaram de ouvir, preferiram tirar a criança da escola, porque não queria o filho dele estudando com aquele outro garoto. Então, assim, se você pensar a nível filho, se você tiver um filho, você não quer que a instituição acolha ele e dê para ele as mesmas condições que outra criança, então por que você, como professor, não quer ter trabalho? Você quer botar o aluno para fora para que você dê uma aula redonda? Você quer privar os alunos de ter uma aula bonita ali, com tintas e com ferramentas maravilhosas, uma aula de vídeo, porque ele vai quebrar a televisão, que ele vai dar um murro se eu ligar a televisão. Então, assim, você privar a turma, porque você tem um aluno de inclusão, ou você tirar esse aluno de inclusão da sala de aula para que você dê uma aula melhor, será que é isso mesmo que você ia querer para um filho seu? Então você, como educador, você tem uma obrigação moral de readaptar o seu currículo, readaptar as suas formas de ensinar. Beleza, pessoal? É disso que fala esse capítulo aqui. Vamos aqui, o próximo parágrafo, parágrafo. O próximo parágrafo. Um problema apontado em vários países é o de que, apesar de políticas nacionais enfatizando a integração, há indícios de um aumento significativo na proporção de alunos que são categorizados como especiais, para que suas escolas possam ganhar recursos adicionais. Isso aqui eu já falei lá no começo da aula, beleza? Nem vou esticar o assunto. Que eu falei, lembra que eu falei que vocês iam ficar meio bravos, então chegou aqui o ponto, né? Então, assim, há indícios de aumento significativo de proporção de alunos. Esse cara começa a fazer um leilão ali de alunos e catar mais aluno que pode ali especial, por quê? Porque ele vai
garantir ali recursos adicionais ali, né, tanto financeiro como outros tipos também. Por exemplo, uma análise das políticas na Austrália, na Inglaterra, Escandinávia, Estados Unidos, realizada por Futcher, eu não sei falar alguns nomes, tá, pessoal? Sugeriu que a burocracia maior, normalmente associada à legislação da educação especial e às inevitáveis lutas por recursos adicionais, resulta em uma proporção maior de crianças que passam a ser rotuladas como deficientes, que é como a gente fala. Entrou uma criança lá, você achou ela feia, você fala, esse aqui tem deficiência, bota ele lá na inclusão, para poder ter esse recurso adicional. E começou a rotular a criança à torta direita ali, né? Às vezes o menino ali chegou suja e você fala, olha, um braço dele é mais branco do que o outro, bota lá que ele é inclusão. Então, começou a surgir esse tipo de coisa. Ali em cima, pessoal, para ilustrar, ela descreveu que em Victoria, Austrália, durante os anos 80, alguns alunos em escolas regulares passaram a ser descritos como crianças de integração. Ela aponta que mais de 3 mil crianças foram consideradas pertencentes a essa categoria, que não existia, né, antes de 84, e que frequentemente as escolas argumentavam que esses alunos não poderiam ser ensinados a não ser que dispusessem de recursos extras, para poder ganhar recurso extra. Falava, aquele aluno não consegue aprender se ele não receber um recurso a mais, a gente não consegue trabalhar se não tiver um recurso a mais com ele. E começou a rotular a criança à torta e direita. É por causa de situações. Olha, para vocês terem ideia, até crianças com óculos. A criança usou óculos, ele é uma inclusão, ele é uma criança de integração, para poder ganhar recurso extra. A canalice chegou num ponto absurdo, assim. É por causa de situações como esta que, naturalmente, mudanças repentinas no número de crianças integradas com necessidades especiais, elas devem ser tratadas com cautela. É por isso que hoje, gente, eu tenho na minha escola, em diversas escolas aqui de Guarulhos, nós temos diversos casos de inclusão e a maioria não tem laudo, está sendo trabalhado, aguardado o laudo, você está vendo ali que é explícito que a criança tem uma deficiência. E a gente não pode falar isso para a família, por quê? Porque não tem laudo. Justamente por quê? Porque teve esse excesso tão grande de rotulação e classificação, que hoje você vê crianças que realmente são casos de inclusão, e por não ter laudo, a gente não pode colocá-lo como inclusão. A insatisfação com o progresso da integração resultou em exigências para mais mudanças radicais em muitos países. Uma das preocupações daqueles que adotam este ponto de vista é a forma com que os estudantes passam a ser designados como pessoas com necessidades especiais. Tá? Estes autores, eles veem o fato como um processo social que precisa ser desafiado continuamente. Mais especificamente, argumentam que o uso contínuo do que por vezes é referido como modelo médico de avaliação, pelo qual as dificuldades educacionais são explicadas somente em termos de deficiência da criança. Impede o progresso na área porque tira a atenção de certas questões, como porque as escolas falham em ensinar com êxito tantas crianças. Então, assim, tem muita aquela questão assim, de você avaliar a criança de uma forma... Puxa vida, não acho a palavra aqui agora. Esse modelo médico, diagnóstico, achei. Se diagnosticar a criança, né? Nós não somos especialistas disso. Hoje, você pega qualquer criança hoje é autista. Por quê? O autismo ele tem várias ramificações e ele vai ter várias nomenclaturas diferentes e vários modelos diferentes de comportamento. Mas hoje, a criança, bastou ela ser um pouquinho diferente, é autista. Então, assim, muita gente está rotulando isso daí e isso tem atrapalhado bastante aí dificultado bastante aí o progresso educacional das crianças, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, até onde vai isso. Tá bom. Vamos terminar aqui para a gente terminar a aula, que minha garganta tá gritando por causa do ar-condicionado, pessoal. Não é a minha voz que tá gritando, não. É a garganta. Vamos lá. Tais argumentos levaram a propostas de reconceitualização da tarefa das necessidades especiais. Esse pensamento revisado sugere que o progresso será mais provável se reconhecermos que as dificuldades vividas por estudantes resultam das formas com que as escolas estão organizadas atualmente e dos métodos de ensino que são oferecidos. Gente, isso aqui é só mais do mesmo. Eu já falei bastante para vocês sobre isso aqui, tá? A estruturação e reestruturação das escolas, tanto na parte física quanto na parte pedagógica. Consequentemente, argumenta-se que as escolas precisam ser reformadas e a pedagogia deve ser melhorada.
de maneira que possam responder positivamente à diversidade dos alunos, isto é, abordando as diferenças individuais e não como problemas a serem consertados, mas como oportunidades para enriquecer o aprendizado. Ou seja, gente, também tem uma aula, depois se vocês procurarem lá Escola dos Diferentes ou Escola das Diferenças, procura lá esse texto aí do Super Malva, escreve lá Super Malva, aí coloca Escola dos Diferentes ou Escola das Diferenças. Tem uma videoaula muito bacana que fala sobre isso daí. Gente, a criança que tem diferença individual, que tem uma necessidade individual, ela não é uma criança diferente, ela é uma criança com diferença. Ela é uma criança igual a outra. Ela não é uma criança diferente, não existe criança diferente, existem crianças com diferenças. A criança que torce para o time A, a criança que torce para o time B, a criança que é da igreja A, a criança que é da igreja B. São todas crianças. Ah, aquela criança ali é deficiente. Por quê? Porque ele não consegue correr mais rápido que o meu filho. Não dá, né, gente? Então, tem aí essa questão. É muito legal essa videoaula sobre escola dos diferentes, escola das diferenças também. Segundo essa conceitualização, um exame das dificuldades vividas pelos estudantes é capaz de fornecer uma pauta para reformas e insights sobre como tais reformas podem ser realizadas. Então não é só falar assim, tem que adaptar a escola, vamos sair gastando geral. Vamos fazer rampa, vamos abrir portão, vamos alargar a porta. Não é só isso, gente. Como que pode ser feito para que essa criança também não se sinta menosprezada, né? Por exemplo, teve uma série que eu assisti, acho que foi a série Glee. Eu acho que foi a série Glee da Netflix, acho que até saiu da Netflix, se eu não me engano. A série Glee, ela tinha ali um cadeirante e teve uma situação em alguma temporada que uma das meninas da torcida sofreu um acidente e ficou cadeirante também, uma coisa temporária, ela perdeu o movimento parcial momentâneo ali das pernas, né? Temporário. E ela andava de cadeira de roda, ela começou a sofrer muito. E aquele cadeirante falou assim: bem-vindo à minha vida. E ele mostrava que assim, a rampa de acesso para dentro da escola não era junto com os outros estudantes. A rampa ficava praticamente na traseira da escola, lá na parte de trás. Então, ele tinha que fazer a volta para poder subir a rampa que ficava lá do outro lado. E ela falou: como é que eu vou subir? Como é que eu vou subir? Ele, vem comigo. E levou ela para o fundo da escola para poder subir a rampa. E ela falou: mas aqui, é aqui. Então, assim, você acaba constrangendo a pessoa que tem deficiência. Por quê? Porque mostra para a pessoa, você é diferente, você não é igual a todo mundo não, tá bom? Então você tem que, por exemplo, vai colocar rampa, a rampa ela tem que ser ao lado da escada, para que ele entre junto com os estudantes, tá bom? Tem que ser uma coisa assim adaptável, tem que ser uma coisa banheiro. O banheiro do deficiente é lá fora. Igual alguns filmes aí que mostram, né? O banheiro dos negros, dos empregados, eram do lado de fora da casa dos ricos antigamente. Então assim, não, o banheiro deles tem que ser ao lado. Você pode ver que nos shoppings aí é o mesmo banheiro. Não só por uma questão logística, mas por uma questão de inclusão. O banheiro é junto. Aí tem o compartimento ali com a porta mais larga para a pessoa com deficiência. Você não vai ter um banheiro para deficiente. Você tem o espaço do deficiente dentro do banheiro. Tá? No entanto, argumenta-se também que este tipo de abordagem tem mais chances de ser bem sucedido em contextos em que há cultura de colaboração que encoraje e apoie a solução do problema ou projeto de trabalho. De acordo com este segundo ponto de vista, o desenvolvimento de práticas inclusivas pede àqueles envolvidos em um contexto particular que trabalhem junto no sentido de lidar com as barreiras à educação experimentadas por alguns alunos. Deve-se reconhecer, contudo, que tal abordagem traz ainda desafios maiores. Então, em primeiro lugar, precisa haver a colaboração de todos. Você precisa ter uma escola aberta à comunidade, uma escola participativa, profissionais da educação participativos, todos os funcionários da escola. Não adianta você pegar e adaptar toda a escola e você ter professor que fala assim, que se dane, eu não vou fazer nada, eu não vou mudar meu método de ensino. A escola não anda, né, e o projeto não acontece. Então, você tem que ter essa questão aí, uma cultura de colaboração, olha aqui, que encoraje e apoie essa solução do problema, né, ou o projeto de trabalho aí. Então tem que ter aí uma colaboração de todos. Gente, aqui tem um novo tema, definindo inclusão. Claro, né, que não sei nem que página que a gente está aqui, página 15. Então olha só, a gente vai ficar por aqui porque essa aula já está longa, deixa eu ver quanto tempo tem.
Ó, a nossa aula já está aí com 57 minutos. Eu estou bem cansado, a garganta que está gritando aqui, então preciso dar uma pausa e a gente vai dar sequência na segunda parte dessa aula. Assim que eu gravar, já vou montar uma playlist. Aí vocês já procuram até mesmo pela playlist, aí vocês vão ver a segunda parte da aula, tá bom? Por enquanto é isso aqui. Vou pedir a gentileza, não deixem de se inscrever no canal quem não está inscrito, dá aquela curtidinha aí para dar um apoio pra gente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca no comentário. O que eu puder estar auxiliando vocês aí, com certeza eu vou estar fazendo com o maior prazer assim que for possível, assim que eu visualizar, tá bom? Então, a nossa primeira parte vai ficar por aqui. E bons estudos a todos aí, até a nossa próxima aula.